meus inéditos, estamos de volta com mais um episódio do Tô Inédito com Álvaro Braga. Hoje o meu convidado é super especial, conhecido no Brasil e no mundo. Casado, pastor, missionário, cantor, compositor e intérprete. São muitos adjetivos para classificar ele. Estou hoje aqui com Samuel Mariano. Sou eu mesmo. Seja bem-vindo, Samuel. Muito obrigado. É um prazer Muito obrigado. estar recebendo o senhor aqui hoje Obrigado. no nosso programa Tô Inédito. Muito obrigado. Vamos tirar o senhor que fica melhor. Eu tô me sentindo velho agora, você me chamando de senhor aí. O senhor é porque, pelo fato de pastor, a gente se sente... Tá, entrevista o cantor, depois você entrevista o pastor. É uma das perguntas que a gente vai fazer aqui. Tudo bem. Já vou começar com ela. Entre pastor e cantor, qual o lugar que o senhor se coloca melhor? Esposo, muito bom. Olha aí. Na verdade, não tem aquela questão de preferência. Existe uma coisa que eu tenho mais tempo, que é como cantor. Então eu sinto minha desenvoltura como cantor ser bem maior. Um dia desse tinha um cara me criticando. Porque eu não acho que ele é pastor. De fato, eu tô aprendendo tudo. Eu não ligo com esse tipo de crítica, porque vou fazer 6 anos pastoreando. Todo dia é uma novidade. Eu brinco com os pastores mais velhos dizendo, poxa, você não me avisou como era e deixou eu entrar de gaiato no navio, né? Ser pastor é uma experiência linda, linda, mas eu não tinha ideia do quanto ela é dolorosa, do quanto ela traz dor de cabeça, do quanto... Em 5 anos, eu ganhei doença que eu não tinha. É desafiador. É muito desafiador, muito, muito, muito. É totalmente diferente do ser cantor, né? O cantor, ele vai para um evento, não é meu caso, mas se eu quiser, eu vou para um evento já sabendo o que eu vou cantar. Eu preparo um repertório, faço um negocinho, terminou meu horário, eu vou embora. Pastor não tem horário. E eu tô há 5 anos pastoreando, não tenho salário. Eu não tenho prebenda, eu não tenho ajuda de custo, é tudo do meu bolso. A questão do salário quanto à igreja, eu já vi o senhor falar isso em outras entrevistas, foi uma opção sua? Foi uma opção minha, não é nem opção minha, é que quando eu assumi João Pessoa tinha sofrido uma rebelião, o Ministério de Madureira tinha sofrido uma rebelião muito grande, então nós saímos de 100 congregações na capital a 0. Nós perdemos todos os templos. Então, quando o bispo Samuel Ferreira me mandou para lá, enviou para lá, nós não tínhamos nada. Então, como é que você vai tirar um salário de um campo que não existe? Eu tive que montar o campo, eu tive que reformar congregações, comprar congregações, fazer a coisa acontecer, alugar um monte de prédio. Esses prédios eu tive que reformar, fazer algumas coisas e assim, era cantando e investindo, cantando e investindo. É aqui, vamos lá. Além disso, tem o Projeto Quero Almas, que eu ainda cuido. É consultório, escola de crianças carentes. Eu tenho muita coisa e a única fonte de renda que eu tenho é as plataformas digitais e as viagens que eu faço cantando ou prefeitura ou igreja. As agendas como cantor. Exato, para poder injetar dinheiro nessa questão, para poder a igreja... Se eu vou ter salário um dia da igreja, pode ser que eu tenha, não tenho problema com isso, é um direito meu. Mas no momento não é nem que eu não queira, que não tem condições. Eu preciso fazer com que esse campo ele fique consolidado e isso está chegando, nós estamos chegando a isso. A gente vai voltar para esse assunto, mas o senhor nascido 120 quilômetros aproximadamente aqui da capital, né, em São José da Coroa Grande. Nasceu em uma família que já era cristã? Sim. Seu pai já era obreiro da igreja? Meu pai já era diácono. Diácono da igreja. E o campo era da IADPE? IADPE. Então, vou chamar você aqui. Por favor. Você começou, então, a sua vida ministerial dentro da IADPE? Não. Não tem... Você sabe que cantor quase não vira nada ministerialmente na IADPE. Eu amo demais a igreja que eu convivi durante 25 anos. Eu fui da IADPE 25 anos. E qual foi o fator da saída, assim? Qual foi o fator da transição? Eu comecei
ganhar um pouquinho de dinheiro, eu comecei a comprar uns patrimônios no estado de Alagoas. E teve um fator principal que era a questão de cantar em prefeituras, cantar em outras igrejas. Em 2008 eu já comecei a ficar conhecido. E existia a regra, né? A gente não podia cantar em outras igrejas, eventos de prefeitura não E podia, até hoje. eventos de políticos também não podia. Então, assim, eu quis sair na paz, muito tranquilo. E, aliás, eu não saí para outra igreja, eu saí para a mesma igreja de um outro estado, até porque eu tinha comprado uma casa lá. E eu fui morar em Maragogi e fiquei congregando com o pastor José Neco na época. E é engraçado que quando eu cheguei lá, eu cheguei tão assustado que eu cheguei para ele e falei: tá aqui minha carta, eu preciso saber onde é que eu posso cantar, onde é que eu não posso. Aí ele deu uma risada e fez: "Ah, se tiver um culto no inferno e você saber que Jesus está lá, vá lá e cante." Aí ele bateu no meu ombro e disse: "Mas traga o dízimo, viu?" E eu falei: "Cara, isso aqui eu vou voar. É a hora de voar." É do suporte para quem é cantor. Exatamente. Isso aconteceu de 2009 para 2010. Samuel, a sua vida como cantor começou junto com seu irmão? Junto com meu irmão. Era uma dupla. Era uma dupla, Samuel Júnior. Mas o meu irmão chegou um momento que não quis mais cantar. E meu irmão, poucas pessoas sabem, mas a grande parte estrutural do meu ministério foi do meu irmão. E a experiência de para gravação, qual foi a tua inspiração? Todo cantor tem uma inspiração, né? As mulheres, a maioria, a gente ouve a inspiração Shirley Carvalhais. Para Samuel Mariano, qual foi a inspiração? Eu acho que eu tive inspirações. Entre elas Shirley, né, que hoje é minha amiga. É a rainha do gospel. Né? Shirley, né? Shirley é... Eu escutava muito Esteve Jacinto, Vitorino Silva, Feliciano Amaral, Jorge Araújo, Ziran Araújo, Eduardo Silva. Só quem tem 30 e alguma coisa vai entender o que eu estou dizendo aqui, né? Eu fiz parte na área 9 há anos atrás e Ziran e Eduardo fizeram parte nessa igreja. Tem um outro assunto também que eu achei muito interessante vendo a tua biografia, que eu fiquei assim muito feliz até por ter tido esse contato. A gravação do teu primeiro CD, me conta aí como foi. Foi na Renascer, no Herivaldo. Herivaldo Lira. Herivaldo Lira. Que eu em 2010 gravei um CD também em Herivaldo. Foi lá. Ainda era em São Lourenço? Não, já era aqui no centro da cidade. Pois é, eu gravei em São Lourenço no ano 2000. E tem um CD, que eu não sei se foi esse, que foi pago por um pastor. Foi esse CD, Foi o esse primeiro CD. CD, Pastor Basílio. Meu amigo, infelizmente, Pastor não está mais entre nós, Pastor José Basílio. mas é um queridíssimo. A Zenate. Conhece as filhas dele? Todo mundo. Minhas amigas, a Zenate, Kelma, Norma. Todo mundo. Norma foi minha professora de teologia. Olha aí, ó, quero aproveitar aqui e mandar um beijo grande, um abraço para a família Basílio. Eu ver vocês moram aqui no meu coração. A família Basílio na verdade, todo mundo quando a gente fala, não, você foi daí a DPE, então... Mas a minha base foi a família Basílio, né? Olha que interessante. Foi a minha base foi a DPE, mas com a família Basílio. Foi ele que investiu, ele acreditava. Ele fazia um negócio muito engraçado. Tinha os congressos dentro de Barreiros, e os congressos de Barreiros sempre foi aquele mundo de congresso, né? E ele do nada fazia assim: Samuel Mariano tá aí no meio. Então eu vinha do Engenho para assistir o congresso e de repente e eu sempre fui muito corajoso, cara. Eu tinha uma música que ele dizia assim: o Brasil tem que ouvir que o seu Deus é um senhor e não uma senhora. Ele gostava disso. Já a composição sua? Não, era de Adilson Gigante. Aí ele me botava para cantar isso no meio. Canta aquele do Brasil, do Senhor e da Senhora. Eu falei, tá bom. Aí eu entrava no meio da rua, cantava. E aí ele um dia chegou para mim e falou: você quer ser cantor mesmo? Eu falei, quero. Tem coragem de gravar um CD? Eu falei, tenho. Aí ele falou, vou pagar, depois você me paga. Eu falei, tá bom. Aí ele gravou, eu comecei a vender o CD e tudo que entrava eu devolvia para ele. R$ 3.700, ainda lembro. Com a tiragem. Foi estúdio mais tiragem. E o resultado é que esse pontapé inicial foi tudo na minha vida. O Samuel Mariano hoje, a dívida dele é com o José Basílio. Gente, fica registrado aí. Eu quando vi
essa fala do Samuel em uma outra entrevista, isso me edificou muito. Eu fiquei com a responsabilidade que a gente precisa deixar aqui um legado. Sim. E olha quanto tempo depois, né, Samuel, e você está aqui falando de um legado que foi deixado por ele. Eu visitei ele já com a barrigona, já nos últimos dias dele. Quando eu visitei ele, né, eu já estava fora da IADPE, já Sim. tinha estourado no Brasil, o Brasil me conhecia e ele me ouvia em casa. Quando ele me viu entrar na casa dele, que ficava lá Aqui é no IPSEP, no na Vila IPSEP. Mauricéia. Isso, na Mauricéia. É, na mesma E eu rua fui que da lá. igreja que eu fazia bar. Exatamente. Era no primeiro andar. Isso, continua lá as filhas Eu dele. fui lá e quando ele me viu, ele chorou muito. Aí falou, Samuel, que bom que você se tornou isso. Que coisa boa, aquele investimento não foi jogado fora. Valeu a pena. Eu abracei ele, chorei com ele, eu cantei na casa dele. Coisa boa. Deixa eu te perguntar, como é a questão da composição? Como é que flui as composições? A gente fala de composição assim de uma forma técnica, né? Ah, compôs um hino. Mas quando a gente pensa na dimensão do que esse hino é capaz de fazer em vidas que você acaba que perde o controle. Você não sabe onde chega. Eu vou Como é o por processo? partes. Eu vou por partes. Primeiro, eu comecei a compor por livre e espontânea pressão. Por quê? Isso. Quem escreveu os primeiros hinos do meu primeiro CD foi meu irmão mais velho e minha mãe. Eu escrevi acho que 2 músicas, uma romântica e outra falando da Bíblia, e eu ajudei minha mãe com escrever a do deserto. Essa romântica já era para Isabela? Não, eu tinha 15 anos, né? Tinha 15 anos, eu conheci Isabela com 17. Ela tá aqui nos bastidores, viu? Tá, gente. A de Isabela já é no segundo CD, né? Na de Isabela eu já fiz a música do casamento, aquela coisa. Só que quando meu irmão casou, aí meu irmão desvinculou da minha vida. Porque ele foi cuidar da família Sim. dele e tal, e não tinha mais uma fonte de música. E a minha mãe, ela escrevia esporadicamente. E eu falei, cara, eu preciso gravar um próximo CD, então agora eu vou ter que começar a escrever. E eu lembro da primeira música que eu escrevi, ela foi um plágio de uma música do Esteve Jacinto. Eu escrevi, Deus é maior que a tua tristeza, Deus é maior. Aí depois lembrei que Esteve Jacinto tinha, ele é maior que a tua angústia, ele é maior que o teu sofrimento, Deus é maior, ele é bem maior, ele é poderoso, ele é Jeová. Aí eu falei, cara, que é isso? Tá parecendo uma coisa com a outra aqui. Mas eu fui aprimorando. Aí vamos lá. Comecei a compor por causa Forçado. da necessidade de continuar cantor. Aí vem a questão. Por que o Samuel é o Samuel Mariano hoje? Porque eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, li a história e resolvi passar aquela história para o papel em forma de versos. Então ninguém fazia isso. Isso para mim foi bom. Tanto que Gideão e os 300 Eu ia de falar Eliã agora, é minha. Vencendo de pé é minha. Vem Golias é minha. Mexeu as mãos, mexeu é minha. Então são histórias da Bíblia. A guerra de Josafá, por Rayane exemplo. Vanessa, né? Rayane, Quem me vê, Amanda Vanessa, o primeiro CD e segundo de Amanda Vanessa Quem me é vê tudo música cantando. minha. Quem me vê cantando é música minha. Tem muitos cantores. Josafá já gravou música minha. Um monte de gente. Lauriette, um monte de gente. Mas se você olhar minhas músicas, ela tem uma característica de pegar a história da Bíblia aí. Só que eu fui amadurecendo. E com a maturidade eu comecei a levar pancada. Eu comecei a sofrer de verdade. O ministério começou a ganhar peso. E isso me fez espremer músicas não só da Bíblia, mas de sofrimento. Por isso que tem uma outra vertente que é as pessoas se identificarem com a minha música, pelo fato de que aquilo que eu escrevo é o que muita gente passa. sim, mas o senhor, você é eclético ou é o tipo do compositor que quando a gente ouve já diz, isso aqui é de Samuel? Eu sou eclético. Se você escutar as músicas que a Eliane canta, você nunca diz que foi eu que escrevi. Eu consigo imaginar a pessoa cantando e escrever. Hoje, com 40 anos de idade e 25 anos de carreira, escrever. Eu estava em casa agora, peguei o piano e comecei a escrever uma música do nada, né? Fala comigo. E comecei a escrever e tal.
Hoje, começou hoje? Hoje. Tem como cantar aí umas 2 frases Eu acho que tem, ó. Para ser no programa inédito aqui. Inédito aqui. Inédito. Fala comigo, Senhor. O meu desespero quer me travar, a ansiedade quer me parar, uma coisa assim. Fala comigo, Senhor. Teu tom de voz acalma o meu ser, tua palavra pode me erguer. Fala comigo. Uma coisa assim, ficou bem bonita a melodia. Tô aí em fase de acabamento ainda, mas tô inédito. Fase de construção. De construção, Samuel Mariano aqui. Pois é, então depois que eu comecei a escrever histórias da Bíblia e escrever sofrimentos meus, eu atraí 2 públicos, que é o público crente, o público que gosta de Bíblia e o público que sofre. Na igreja tem 2 tipos de gente, ou um que está contando vitória, ou um que está sofrendo. Então, Isso. bateu, ficou. Pegar num gancho aqui que, infelizmente, não tem como a gente não falar, né? Sofrimento. São as polêmicas que saem hoje, né? Infelizmente, a internet é um veículo de bênção que quem souber utilizar, utiliza realmente para edificar vidas. E, infelizmente, tem aí uma legião de sites, de portais que estão aí ganhando para falar mal de alguém. Esses sofrimentos que o senhor fala, que você fala quanto às músicas, vêm também dessas perseguições? Alguns sim, mas assim, cara, eu cresci tanto, eu cheguei tão longe que tudo que me aconteceu, tudo que já falaram de mim, tudo que já me bateram, tudo que já criaram sobre mim, não me feriu, não me feriu muito, mas não me atrasou em nada. Pelo contrário, me fortaleceu muito. Porque assim, tem coisas que você olha assim e fala, cara, de onde foi que tiraram isso aqui? Sabe? E você percebe que na sua imaturidade você quer dar resposta a tudo. Vou fazer um vídeo, eu vou me explicar, eu vou não sei o quê. Chega uma hora que você fala, cara, quem me ama porque sabe quem eu sou. E quem não gosta de mim, não gosta pelo mesmo motivo. Então não tem por que ficar preocupado. Uma coisa é certa, você precisa ter, primeiro, consciência tranquila. Segundo, você precisa ter pastor, sabe? Eu conheço o caminho da cruz. Se algum dia eu chegar a não ter possibilidade de assumir um púlpito, eu conheço o caminho da cruz. Eu conheço o pastor que eu tenho, eu vou procurar o pastor. Que isso é muito interessante, né, irmão Samuel? Eu tive a oportunidade de pastorear também no campo de Formosa, ali com o pastor Massivon Neres, que aquele casal ali, maravilhoso. Aonde eu passar, eu só tenho pontos positivos para falar dele. Pastor Massivon e pastor Ana Mirtes, vocês chegarem a ver esse vídeo, um beijo para vocês, minha gratidão por tudo que vocês fizeram comigo e com minha esposa. E nos desafios que nós, como pastores, eu então, nesse momento passando, a gente, como é bom a gente ter um pastor, né, e ser pastoreado também. Sim. Né, porque a gente sempre é acolhido, é ouvido. Sim. Porque as pessoas têm essa impressão de que pastor é um guerreiro e que não pode chorar, não pode sofrer, nunca não tem dificuldade. Errada, nunca fez nada. Exatamente. E assim, agora vem a minha parte honra. Eu sou muito bem pastoreado, cara. Eu tive a sorte nessa vida. Os pastores que eu tive na minha vida, eu fui muito bem pastoreado. Isso é bom. Muito bem. Eu acho que é o que eu consigo pastorear hoje as pessoas, porque eu fui muito bem pastoreado. Quem conheceu o pastor Basílio sabe que o pastor Basílio era um pastorzaço. Eu não imaginava que ia ser tão honroso, não é, ouvir isso assim, de Samuel Mariano. Não, cara, pastor Basílio era aquele cara que você sentava, você falava de avião, ele era apaixonado, porque ele era controlador de voo. Aí você falava de igreja, o camarada era construtor. O pastor Basílio, quando saiu de Barreiros, ele deixou 70 congregações construídas. E assim, ele gostava de música, ele gostava de tudo. O que é que esse camarada não entende? Aí eu vou para Alagoas. Quando eu chego em Alagoas, além das oportunidades que eu tive, eu fui ser pastoreado por um pastor chamado Ednilson.
E Ednilson era aquele camarada que, quando eu cheguei, ele sentava comigo pra gente comer num restaurante, porque eu já era o Samuel Mariano quando eu cheguei em Maragogi, né? Então a gente saía e ele era a minha válvula de escape e eu era dele. Então a gente sentava, batia papo. Então assim, eu tive do pastor Ednilson um amigo. Um amigo. E depois eu vim pro Brás, pra Adebras, em 2016, eu acho. Samuel Ferreira. 2016. E o bispo Samuel Ferreira, eu já conhecia ele desde 2011. Então, quando a gente começou a se conhecer, eu escrevi música com o bispo Samuel Ferreira. Que também é compositor, né? É compositor. É outro também que você senta. E assim, dos três, é o mais impressionante que tem. Porque o bispo Samuel Ferreira, você fala de avião, ele tem um. Aí você fala de som, ele entende de som. Você fala de composição, ele entende de composição. Ele é pianista. Aí você fala de construção, ele entende de construção. Então, um pouco de tudo o bispo entende. E quando você senta com ele, você percebe que ele te ensina, às vezes, só sentando. Se ele senta e já começa a te ensinar. Então, diante de tudo que essas questões negativas, essas falácias, o senhor procura ele como pastor? Não, eu sempre procurei. E assim, bispo, ora por mim. Ô Samuel, como é que você tá? A ideia dele é essa. Samuel, como é que você tá? Você tá bem? Bispo, eu tô bem. Você tá em paz? Eu tô em paz. Então, vamos embora. Uma das coisas que acaba que você é artista, né? E nós, como fãs ou pessoas que admiramos o seu ministério, intercessores, enfim, muitas vezes queriam ter essa oportunidade de estar frente a frente, assim, e perguntar como é que fica a situação. A sua esposa hoje está aqui, eu agradeço também a presença, né? Como é que fica a situação da esposa em casa e dos filhos, é um casal de filhos, não é? Na escola, porque hoje na internet fica muito aberto isso. Como é essa repressão para eles, Samuel? Meus filhos, eu ensinei meus filhos a viver a vida mais simples possível. Eu tive direito, um tempo eu andei com 3 seguranças armados, pessoal da Rocan e tal, andavam comigo, e eu deixei de andar com seguranças depois que eu me tornei pastor. Só que quando eu cheguei em João Pessoa, eu percebi que era muito mais perigoso ser pastor do que ser cantor. Aí eu tive que trazer de volta algumas seguranças, e meu carro foi seguido, ninguém sabe disso. Eu enfrentei BO na polícia civil, eu enfrentei processos, inclusive eu tenho resultados do processo de tudo que fizeram comigo. As pessoas foram na frente do juiz, confessaram que criaram absolutamente tudo. E aquela coisa, e pediram, assinaram a documentação. E, bom, isso para mim é o de menos, o que menos interessa. Por quê? Porque os meus filhos, eles, quando tudo estava parecendo que acabou, os meus filhos e a minha esposa olharam para mim e falaram: pai, fica tranquilo que a gente conhece o Senhor. Era tudo que eu precisava. Eu queria que o mundo explodisse. Eu estava em casa, eu tenho uma família consolidada. A minha casa, ela é o meu cantinho de paz. Mas em um determinado momento houve um lápis assim de querer provocar um acidente, ou seja, um suicídio, pode-se dizer. Isso aconteceu em 2018. Em 2018 eu fiquei muito desesperado. Como humano. Como humano. E eu falei, cara, hoje é o dia. E foi nesse dia que o bispo me ligou. E foi daí que nasceu o Respira. Samuel, tranquiliza, fica quieto e respira. E o resto deixa com a gente. Então a palavra respira trouxe a composição. Foi disso aí. A palavra respira do bispo e o tratamento da minha esposa, na hora da crise de ansiedade, ela foi para consulta, e quando chegou lá eu pensei que o médico ia passar remédio. O médico passou um treinamento para ela aprender a respirar. Quando ela chegou em casa, que ela contou isso para mim, eu falei, cara, eu paguei 400 conto numa consulta para tu aprender a respirar. Tem como cantar só um trechinho pra gente do Respira? Respira, é tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Então, isso foi sofrimentos meus, da minha casa. Agora sim, eu acho o seguinte,
foram coisas que fortaleceu demais a minha fé, o meu convívio com a minha família, a igreja em si. Que é uma pergunta, de todas essas falácias, o que te trouxe como experiência de crescimento? Tudo, tudo. Com quem andar, com quem conversar, o que conversar. Você precisa entender que no final da soma, quem está com você é a sua família. Isso me ensinou muita coisa. Na verdade, eu vou gravar uma música daqui uns dias que ela diz o seguinte: passou, olha aí como você tá de pé, mais firme, mais forte, mais cheio de fé. As marcas do passado te fizeram crescer. É inédita, tá? Ineto, olha aí, mais uma. Então, assim, tudo contribuiu para um outro Samuel Mariano. Eu disse ao meu escritório, eu fiz uma reunião com eles, eu falei, gente, não procura o Samuel de 2018, de 2019, porque ele não existe mais. Eu hoje sou um pastor de igreja, cara, muito honrado. João Pessoa me conhece. Sim, João Pessoa me conhece. A igreja que eu sou pastor sabe quem eu sou. Eu tenho um pastoreio de excelência, eu tenho cuidado de pessoas. uma pergunta que não seria para você, mas de repente você pode responder. Existe uma estratégia do Bispo Samuel quanto a cantores se tornarem pastores dirigentes? Não. eu Porque não a gente tem Cassiane também, Sim. né, na The Alpha, junto com Jairinho. Não, eu não acredito nisso, não. A gente tem agora... O bispo ele é sempre muito estratégico. Você nunca consegue ler o bispo Samuel Ferreira. Ele sempre está uns 4 passos à frente da gente. Mas se fosse isso, por exemplo, Shirley, ela é missionária e é de Madureira, mas não cuida de igreja. Alisson e Neide é evangelista, mas não cuida de igreja. Neide é evangelista, mas não cuida de igreja. André Matias, por exemplo, é pastor, é de Madureira, mas não cuida de igreja. Então, assim, não é uma questão que a pessoa é conhecida, ele coloca a pessoa no. Antes do bispo chamar a gente, Isabela teve um sonho, a gente subindo um monte, uma montanha, e no meio dessa montanha tinha uns tonéis de peixes, cheio de peixes. E ao lado do tonel tinha comida. E a gente chegava para pegar a comida dos peixes e colocar. Era a função da gente. Quando a gente pegava na comida para colocar dentro dos tonéis dos peixes, uns cachorros grandes, né, era filha, partia para cima da gente, para estraçalhar a gente. E Isabela acordou no susto e a gente contou isso pro bispo antes da gente assumir. Porque quando ele chamou a gente, ele ficou dizendo, ó, se vocês não quiserem, não tem problema nenhum. Sim. A gente falou, a gente vai. Eu tinha acabado de terminar a reforma da minha casa nova, zero, uma casa linda que eu fiz em Maragogi. E o resultado é que a gente deixou a casa lá e veio embora. E ele disse, Deus falou com vocês? Eu falei, bispo, se Deus falou comigo, eu não acreditei no dia que ele falou, porque eu não imaginava chegar a ser presidente de uma igreja, do ministério de Madureira. É assim. Aí eu contei pra ele o sonho. Aí ele falou, Samuel, vai. E quando os cachorros se levantarem, avisa que vocês estão do lado do leão da tribo de Judá. Então a gente não foi pra João Pessoa pastorear. A gente não foi feito bobo na corte, como se a gente não soubesse que a gente ia passar por algumas coisas que iam doer o coração da gente. A gente já foi meio que avisado por Deus. E é interessante que depois que tudo passa, que a igreja vem, a igreja retoma, a igreja tá linda, estamos em 12 congregações, aquela coisa toda, comprando patrimônio. Deus usou uma irmã chamada Ângela, missionária Ângela. E eu gosto de profecia, eu sou do manto, eu sou do fogo, mas nem toda profecia, eu sempre sou daquele cara meio seguro. Ela pegou aqui no meu ombro e sacudiu assim, sacudiu, daqui a pouco ela falou, eu quebrei o artista para formar um pastor. E ali eu caí em lágrimas e eu entendi que aonde eu estou hoje foi o lugar que Deus pegou o cantor e falou, não vou deixar você sem cantar, você vai continuar cantando. Por incrível que pareça, Álvaro, eu canto mais hoje do que quando eu não era pastor. Eu viajava um absurdo. Para tu ter uma ideia, em 2017, em 30 dias de agenda,
eu fiz 34 agendas. Em 30 dias do mês, eu fiz 34 agendas. Ou seja, teve dias que foram 2. Exatamente. Então, assim, hoje eu viajo bem menos que isso. Agora uma pergunta, Samuel. A gente tá com tempo aqui, infelizmente, né? Corrido, se eu ainda tem um Eu tenho um compromisso. evento daqui a pouco. Evento, mas o Samuel Mariano, cantor, artista, que acaba que Não tem como não ser. tinha estrelato, tinha isso com ele. Não, eu sou uma estrela. Não. Não tinha esse império. Porque é o seguinte, eu acho que isso é muito perigoso para quem, por exemplo, fez esse podcast aqui, esse podcast viraliza, entendeu? E tu fica conhecido e do nada tu acorda e fala, viralizei, tô famoso. O que é que acontece? E agora, é muito mais fácil uma pessoa dessa não saber aonde está do que no meu caso. Eu comecei cantando em igreja que era do candeeiro. Sim. Então tudo meu foi degrau, degrau, degrau. Então eu não vi o meu crescimento. A prova disso, Isabela sabe disso. Tem lugares que eu vou e eu chego assim, eu faço, cara, aqui ninguém me conhece não. Eu tô muito longe. Eu já andei 12 horas de barco pra ir cantar em lugares como Pará. Bagre, no Pará. Eu tava no Amazonas essa semana. Então assim, quando eu chego na cidade eu faço, aqui Deus escrevendo não chegou aqui não. Sim. Aí quando o barco vai encostando, tem uma turma na beira do rio. E Já Deus estava cantando. escrevendo, eu falo, meu Deus, onde minha música chegou. Então eu não me sinto um cara famoso, porque eu não tenho a mínima ideia aonde Deus me levou. Aqui agora é uma opinião, é um ponto de vista meu. O senhor tem cara de mal. Eu tenho. A gente olha, mundo fala olha assim, é uma cara que intimida. Todo não mundo é? fala isso. E eu tinha essa concepção de olhar, e no dia que eu saí para ir cultuar na sua igreja, eu pensei, eu digo, não vou me aproximar, porque ele vai me ignorar. Não é? Aí eu fiquei. Tomara que você não tenha ido lá no dia que eu tava bravo. Até que tava, viu? Tava, No né? dia tava, mas me tratou super bem, mesmo sem conhecer. E eu comecei a perceber, né, os detalhes de onde eu estava. E eu vi que o senhor saiu saudando todas as pessoas, abraçando, conversando, dando uma atenção. Eu gosto de pastoreio. De pastor mesmo, assim, eu digo, talvez ele seja brabo como cantor, mas como pastor o negócio aqui já tá melhor. E quando me aproximei, recebi toda uma atenção e o fato disso, a prova maior, é Senhor estar aqui hoje. Claro. Aí eu falo agora Senhor com respeito mesmo, Muito obrigado. assim, embora seja 2 anos mais novo do que eu. Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Tem muito assunto, teria muito assunto, muita Tem conversa, muito papo bom. Muito. Porque... Deixa eu só melhorar uma coisa que eu acho que eu Sim. esqueci de falar. A gratidão, tanto minha quanto de Isabela, ao pastor Ailton José Alves. Olha que legal. Às vezes que eu vim de Barreiros de ônibus para assistir a Santa Ceia, na Tempo primeira Central. segunda do mês. Que continua. Eu sentava ali naquele meio dos cantores. Do meu lado tava Jair, Ivonaldo, Elian, aquela coisa toda. E ele olhava para mim e falava, vem cantar aqui. E o pastor Ailton foi um homem que me deu uma oportunidade. Talvez ninguém nunca soube disso. Um dia eu terminei de cantar um hino no Templo Central. Ó, quisera bem poder falar de Cristo. E quando eu terminei de cantar, o culto terminou e tal, aí ele falou assim, faça uns cartões de visita e traga no mês que vem. Você lembra disso, filho? Lembro. E eu fiz uns cartões de visita. E eu falei, pô, ele vai me liberar para eu entregar. E no outro mês eu tava lá. E tinha uma reunião de tarde, que quando terminava a gente ia para um restaurante que tinha da igreja mesmo, comer. Quando eu saí... prédio anexo. Quando eu saí, pastor Ailton vinha. E ele lembrou dos cartões. Ele olhou para mim, cadê os cartões? Eu falei, tá aqui. E naquela época a gente pegava de 100, né? 100 cartões e tal. Eu peguei aquele bolo de cartão. Aí eu falei, tá aqui, ó. Aí ele falou, me dá aqui. Aí pegou da minha mão. Aí, pastor, aí, e fazendo assim. Eu falei, não, ele não tá fazendo isso não. Ele entregando os meus cartões. A minha agenda em Pernambuco, eu acho que era uma das melhores agendas que tinha. Eu fui o primeiro cantor a formar uma banda e entrar dentro das igrejas da IADPE de banda.
O cantor Samuel Mariano começou a cantar com banda em Pernambuco. Só que chegou um tempo que eu hoje vejo, eu olho para trás, me arrependo de pouca coisa, porque quando eu olho para trás eu falo, camarada, foi o tempo certo ter ficado aqui. E chegou uma hora que Deus me levou para outros lugares, Deus me levou além, Deus me levou. Eu de Pernambuco, eu sou o cantor que já visitou a Europa, bateu esse Brasil todo, eu conheço uma boa parte do país. E assim, Deus me deu um projeto que provavelmente na IADPE, o Quero Almas, não existiria. Iria estar travado. Iria estar travado, e eu entendo eles. É a ideia da igreja, uma igreja A gente linda, respeita. poderosa, respeito demais. Só que assim, Deus me levou para outros caminhos. Mas é muito nobre. A entrevista aqui a gente acaba conduzindo de uma forma que é inesperada. E eu acho que são fatores da sua fala, são pontos que você vem falando durante essa entrevista, que é muito nobre da sua parte. Esse reconhecimento, pastor Basílio, não é? Agora, mais do que nunca, nesse tempo que a gente está vivendo, e você sendo quem você é hoje, você ter esse reconhecimento do pastor Ailton José Alves. Não é? Sim. E eu acho interessante porque eu nasci na IADPE no ano de 97, na Ibiribeira, área 9. Em 98 eu fui batizado. Na época ainda era pastor Leôncio. Caramba, você foi batizado em 98, eu fui batizado em 98 também. Olha aí, a gente tem muita coisa em comum. É legal, né? É legal isso. Precisa marcar outra entrevista, irmão, para terminar os assuntos. Tem. Só de ADPE aqui a gente tem umas meia hora aí. E aí fui batizado em 98. Enfim, cheguei a ser dirigente de campanha evangelizadora. Eu fui também. Numa comunidade chamada Ilha de Deus, que tem uma história. Eu sempre falo da ilha. Era Ilha Sem Deus, mas a Assembleia de Deus conseguiu trocar o nome. Caramba. E hoje a comunidade é Ilha de Deus, porque era lugar de desova, né? Mas a igreja chegou e quando Jesus chega, muda todo o ambiente, muda até o né? nome, né? Mudou até o nome. Então, eu fico muito feliz de ouvir essas palavras. Agora eu queria fazer uma pergunta que é polêmica. Manda. O senhor tem o trio Quero Almas. É um trio. É uma carreta. carreta pau. Uma carreta. Genuinamente evangélica. Totalmente. Samuel Mariano nunca foi candidato. Já fui. Já foi candidato. A deputado estadual. Pensa em ser? Penso. Ainda? Penso. Pensa em ser. Muito bom. Agora, fazer uso da carreta para culto genuíno ou a carreta vai acabar sendo uma ferramenta para política? Eu vou te falar, a minha carreta nunca subiu ninguém político para fazer nada nela. É polêmica essa pergunta. Mas vou te dizer porque Tu entende porque eu tô fazendo, né? Eu entendo. Só que é muito fácil responder isso pelo seguinte, a carreta, quando eu ganhei, ela estava no meu nome. E eu, para não ter aquela autoridade sobre a carreta, eu peguei a carreta e passei para o Quero Almas. O Quero Almas é uma associação. Eu sou o presidente do Quero Almas, mas até 2 anos atrás era Emerson, né? Que era o presidente. Então, assim, eles eram quem mandavam na carreta. A carreta hoje ela é um instrumento de evangelismo. Eu acho que, se, por exemplo, eu estou fazendo umas cruzadas, estou evangelizando, distribuo cestas, isso é o Quero Almas há 10 anos fazendo isso. Eu poderia ser candidato aqui no meu estado. Sim. Mas, se algum dia eu for candidato, por exemplo, na Paraíba, inevitavelmente, a carreta, no momento da cruzada, serviu para me apresentar. Ela não vai servir para eu fazer comício. Isso aqui eu quero deixar registrado e peço a Jesus que ele me guarde debaixo do seu sangue. Não vai servir para fazer comício. Eu não quero fazer eventos em época de campanha para que eu esteja ministrando e alguém entregando o panfleto. Eu não quero isso. Então, se as pessoas quiserem me colocar algum dia num cargo, e eu vou te falar por que hoje eu penso em entrar. Porque a Paraíba hoje, isso aqui é uma vergonha. Agora vem a polêmica. Então vai dar um corte, isso vai dar um corte. Isso aqui é uma vergonha. Por quê? Porque a Paraíba, quando se levanta um político evangélico, ele é um político evangélico de uma denominação, não do povo evangélico. A Paraíba não tem dia do evangélico. A Paraíba não tem
praça com o nome de pastores, para você ter uma ideia. A gente não tem, porque a gente não tem representantes. Nós não temos um deputado estadual crente na Paraíba. Nós não temos um deputado federal crente na Paraíba. E os representantes que têm, E os vereadores que têm... estão usando de interesse próprio. E tem mais uma coisa, eles são representantes de uma denominação. É a maior dificuldade do mundo para você ter acesso, para você ter uma ideia, só para ter uma ideia. Eu faço cruzada todo mês. E são 3 cruzadas em 3 lugares diferentes. A minha luta é arrumar documentação liberando o espaço. Tem prefeito que fica perguntando quantas pessoas vai dar. Imagina aqui. Não, se você não disser quantas pessoas vão dar, a gente não consegue liberar. Agora, para o carnaval, ele não pergunta quantas pessoas vão dar. Eu tenho bola de cristal, por acaso, para saber, então. Se algum dia Deus me colocar lá, eu não quero ser o deputado de Madureira ou da Assembleia Missão. Eu quero ser deputado do povo evangélico. Já está afiliado em algum partido? Eu sou filiado, desde a última eleição eu fui filiado ao PMB. Mas hoje eu trocaria de partido. Bom, é uma coisa assim muito remota, até porque a pessoa que me acompanharia em toda uma campanha política hoje está na UTI, fez uma cirurgia do coração e eu acho que assim, sem Jair hoje, sem Jair no comando de uma campanha minha, eu não sei se eu teria coragem de entrar, porque ele conhece os caminhos da política, eu conheço o caminho da igreja. Então, ele faria... Iria unir as experiências. Exatamente. Eu seria o camarada que ia me apresentar como pastor, e ele seria o cara que me ia apresentar como político. Olha aí, eleitores da Paraíba, preparem para no dia da eleição, não digo nada. É uma coisa muito remota, não entra na dele, não. Não digo nada. É muito remota. É aquela história, eu já fui muito bobo nessa vida de ficar dizendo assim, ó, eu não gosto de jogo de luz, porque isso não é coisa de crente. Eu já falei isso, cara. Isabela sabe que uma vez eu fui pra cantar num lugar, quando o pessoal disse, com vocês, Samuel Mariano, a turma, eu entrei, repreendi todo mundo. Isso aqui não pode existir, porque a glória não sei o quê. Depois eu falo, hoje, cara, com 40 anos, eu falo, cara, que bobeira. Eu vou te fazer 2 perguntas pra gente encerrar. Agora eu quero fazer aqui um pacto contigo. Vamos lá. Vamos ver se tu aceita. A gente vai marcar uma outra entrevista para dar continuidade. Por favor, tá Pronto, fechado. tá fechado. Tá fechado. Mais 2 perguntas aqui. O Quero Almas é um projeto belíssimo. Eu queria que tu falasse um pouquinho só do projeto da escola, da igreja ali, que tem construído pra gente. Quero Almas é um projeto que nasceu quando eu vi a falta de empatia de alguns prefeitos, de algumas igrejas, de não levar cantores conhecidos para dentro do sertão. Os projetos, os dias de evangélicos, as grandes cruzadas, elas só aconteciam na região metropolitana ou em cidades com grande número de crentes. Eu visitei cidades no Piauí, por exemplo, que a cidade toda tinha 90 e poucos crentes. Então foi nessa cidade que eu levei a carreta. Levei a carreta e outra coisa. Hoje eu tenho comigo, por exemplo, Shirley, Alisson, eu tenho Manuel Filho, eu tenho Lucas Samuel, eu tenho, deixa eu ver, Wesley, eu tenho Eli Soares, eu tenho Delino Marçal, eu tenho uma pancadaria de amigos, que se a gente ligar, eles descem. Samuel, paga a minha passagem. Tem deles que fazem, se paga a passagem não, tô indo aí. Então eles descem. E você já imaginou um dia, você tá no interiorzão, e você passar na sua frente, Samuel Mariano, Alisson, Shirley, sentar numa casa para tomar um café. É uma coisa meio que a gente não consegue. O Quero Almas, ele desnuda a parte artística da gente. Eu cheguei em Quijingue, e eu entrei numa casa, eu falei assim, boa tarde, tudo bem? A véia olhou pra mim e falou, tudo bem. Eu falei, eu sou o Samuel Mariano. Aí ela olhou pra mim e fez assim, não conheço não. Aí eu falei, toma. Então, o Quero Almas, ele tira essa ideia do famoso, do artista, dessa coisa toda. O Quero Almas, ele deixa você como um membro do corpo de Cristo, fazendo
a ação que Cristo faria na terra. Quero Almas não é só uma cruzada. A cruzada é o último ponto do Quero Almas. A gente distribui cestas, a gente distribui kit de higiene masculina, feminina, a gente entra nos presídios, a gente entra em hospitais, a gente vai em casa de idosos. Nós construímos uma escola para 200 crianças estudarem. Nós construímos 2 consultórios, um odontológico, outro clínico. Divulguem essas notícias. Essas notícias ninguém divulga, né? Nós construímos várias igrejas, inclusive em Quijingue, uma igreja que estava caída, a gente construiu, ali até hoje está lá, e é de coisa de alta qualidade. A gente ajudou pastores a terminar igrejas. Até hoje, nós sustentamos missionários. Nós temos pessoas, não é aquela brincadeirinha de dizer a gente sustenta missionário e manda R$200 por mês, não. Só os missionários que vão para Quijingue, eles ganham R$3.000 para estar lá. Lá em Quijingue tem um carro, tem uma moto, tudo do Quero Almas, que está lá para servir a Igreja de Jesus. E pasme você, eu ofereci toda a estrutura para uma denominação e eles, porque a gente não passou tudo para o nome deles, eles também não quiseram fazer missões naquele lugar. Quero Almas não é uma denominação. Se você ler o Estatuto do Quero Almas, não tem brecha para se abrir uma igreja através. É apenas um braço para ajudar. É um projeto social. Social e evangelístico. E evangelístico, muito bem. Como é que você concilia a sua vida entre empresário, cantor, pastor e chefe de família? Cara, a minha vida seria uma porcaria se eu não vivesse nessa correria. Eu não sou ansioso. Eu também não me acho... Como é que se chama aquele pessoal que tem que fazer alguma coisa toda hora? Tem um nomezinho que se dá. Mas a minha vida seria muito ruim. Imperativo. Imperativo. Eu não sou imperativo. Mas a minha vida seria muito ruim se eu não tivesse a correria que eu tenho hoje. Para você ter uma ideia, eu já gravei 2 clipes hoje. Eu fui dormir de 5h30 da manhã. Eu já gravei 2 clipes. Eu tô vindo aqui, tô terminando essa entrevista, eu tô indo pro Cabo, vou fazer um culto lá. Vou deixar minha esposa para levar minha filha para cantar em São Paulo amanhã. Já vou descer para Recife, para João Pessoa. Vou dormir um pouco. Amanhã, de manhã, eu tenho que ir numa construção de uma igreja. E a parte da tarde eu tenho que me trancar dentro do quarto, porque eu vou pregar amanhã de noite. E eu tô numa série sobre Davi, eu preciso estudar. É corrido. Então assim, minha vida não seria maravilhosa como ela é se eu não tivesse a correria que eu tenho. Eu amo essa correria, eu gosto disso. Aí a pergunta é, como é que você se divide? Cara, eu sou um bom pai. E isso você pode perguntar para os meus filhos. A gente percebe. Eu sou amigo dos meus filhos. Eu sou o menino que... O cara que ainda brinca com os filhos. Meu filho tem 20 anos, cara. E ele às vezes vai malhar e quando volta eu falo, vem pra cá. Ele tá fazendo jiu-jitsu lá agora. Eu falo, vem, vamos ver se você sabe alguma coisa. Se o treino valeu. Então assim, ele às vezes chega com a marra e fala, ó pai, como é que tá? Eu falei, filho, não troco minha barriga quebrada pelo seu músculo. A minha filha, cara, é o amorzinho da casa, né? Ainda é a menina que acorda, vai na minha cama, fica comigo. Se tiver medo de noite, ela tem aquela coisa de chegar e dizer, ó, tem alguma coisa no quarto ali, e bum, entra no meio da cama da gente, dorme a noite toda. E eu fico dizendo, ela, sai do meu quarto, pô, sai do meu quarto, tu tem quarto, vai pro teu quarto, não, essa cama aqui é muito boa. E minha esposa, tá, ela aqui, pode dizer, eu não tenho essa ideia. Samuel anda bem vestido, mas a esposa não. Cara, eu não consigo ter essa ideia de que eu tô com um bom carro e a minha esposa, eu preciso comprar um carro inferior para ela, não. Minha esposa não tem essa de minha conta e a conta dela. O que eu tenho é dela. Então, como pai, como marido, eu tenho me dedicado à minha família. Agora, as pessoas precisam entender que eu vivo numa correria. Eu não sou aquele cara que está em casa de 6 da manhã, meia-noite. Tem dia que eles me veem de noite. É minha vida.
Tem dia que eu passo 3, 4 dias viajando. Hoje eu não passo mais uma semana viajando. Sim. Não caio mais nessa loucura. Mas 3, 4 dias de agenda dá para fazer. Depois você volta. Contato com a minha família eu tenho sempre. A gente tem um grupo da família que é o grupo da anarquia, né? Lá a gente fala de tudo. Fala Um dia desse minha filha foi pro culto e tava com o pé sujo. Eu filmei assim, botei no grupo da família e pronto. Foi a zoação da noite. Então, como pastor, se você for em João Pessoa, você vai ver. A igreja está crescendo. Eu amo ser pastor das pessoas que eu sou pastor. Porque eles entendem a minha correria. Tem dia que eu viajo e falo, irmão, não estou na igreja hoje. E o povo está lá. Eles entendem que eles são pastoreados por um cantor. O missionário, não tem quem tire isso mais de mim. Eu sou isso aqui. Tá no coração. Não, o negócio... Irmão, se tu soubesse o quanto eu gasto de dinheiro numa cruzada, cada cruzada hoje gira em torno para mim 25 pau. Tu imagina eu fazer 3. É investimento. Por este. Mas para quem tem coragem. Exatamente. E temor de Deus. Eu poderia ser rico hoje. Eu não me considero rico. Para quem tem coragem e temor de Deus, né? Porque a questão material hoje é uma questão que tira a fé de muita gente. Exatamente. Né? Irmão Samuel, eu queria te agradecer, embora isso aqui não é um fim. Não, vamos a gente só dar um pausa, a gente volta no próximo volta bloco. no próximo bloco. Mas eu queria te agradecer a atenção, a sua simplicidade. Falar isso, eu estou iniciando agora, mas só no Instagram são 3 milhões de seguidores. Legal. Que o senhor tem e que os seus seguidores, não só os meus, possam entender isso, que você é um cara humilde, Também. uma pessoa que... Eu tenho a cara de mal, né? Tem. E eu tive coragem de dizer isso aqui, né? Isso vai dar um corte. Você tem uma cara de mal. Eu tive coragem, mas eu percebi a sua humildade de chegar, de abraçar, de conversar, dar atenção. E confesso que quando falou assim, olha, aceita me conceder uma entrevista, em Recife é difícil, mas eu venho pra cá, né? Eu falei, não, liga pra mim, tem meu nome. Eu pensei, isso é balela. Vou perder meu tempo. Mas quando liguei, foi de imediato e tá aqui. E é só o primeiro bloco, né? Amém. Eu queria que você desse as suas considerações finais. Olha, eu não sou muito de podcasts, Isabela sabe disso, porque sempre nos podcasts é cortado o que vira polêmica, né? Mas eu quero agradecer a Deus, eu com 40 anos de idade, eu já não ligo mais com o que se fala sobre mim ou com aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. E é muito bom estar num podcast onde tem alguém que tem as raízes que eu tenho, viveu onde eu vivi. É um podcast que a gente percebe que é falando sobre a pessoa e sobre o que a pessoa faz. Não é um podcast de especulações, então eu quero te agradecer e deixo aqui registrado que conte comigo para a volta, né? O retorno, Samuel Mariano, o retorno. O retorno. Nós vamos voltar e vamos fazer uma coisa assim com mais tempo e a gente vai conversar muito aí a respeito da obra de Deus. Tem muita coisa a ser dita. Eu acho que essa aqui também é uma oportunidade Que é válido. muito boa para que eu fale para as pessoas um pouco de mim. Tem gente que conhece só o Samuel, o cara da cara de mal, não é? Vai pegar isso. Mas o Samuel Mariano, eu sou um cara muito simples, cara, muito tranquilo de verdade. Não tenho problema com distância para cantar, eu não tenho problema com igreja grande, com igreja pequena, com evento grande, com evento pequeno. Eu já fiz um evento de prefeitura um dia desse em Roraima, que deu 17 pessoas. E a pergunta é por quê? Foi porque o prefeito me contratou um dia antes e ele botou o palco no meio da rua, ninguém nem sabia que ia ter o evento. Quando eu postei que eu tava lá, o povo ficou muito bravo com o prefeito. Mas assim, cara, eu tô nem aí, eu vou, canto, ganho as almas para Jesus. Não tenho orgulho de ser quem sou, não. Tudo que eu sou, se é que eu sou, foi o próprio Deus que fez isso. Então, você me convidar para uma entrevista e ver em mim alguém que pode ter um conteúdo para contribuir com o teu programa, eu saio daqui honrado e agradecido a Deus, porque eu não vejo tanta coisa em mim. Eu sou um cara falho, sou um pecador, sou um cara
que isso aqui deveria ser cortado, sabe? Eu sou um pecador, um falho, um homem que é carente da graça de Deus. Todo santo dia. Se Jesus não estivesse do meu lado, eu já teria morrido, ou eu já teria tirado minha vida, não sei o que teria acontecido comigo. Mas a presença de Jesus é o que me faz estar sentado nessa cadeira. Eu amo Jesus, Álvaro. Amém. Eu amo Jesus. Amém. E tudo de Jesus eu amo. E aí como é que você consegue ser pastor, consegue ser cantor? Se for de Jesus, eu tô dentro. Tá certo. Construção de igreja, construção de hospital. Eu tenho um sonho de ter um hospital. Contatos para agenda, Samuel? Tá no Instagram, vai lá, você vai ter um monte de contato lá, que tem 2, porque um é prefeitura, o outro é para igreja. O escritório da prefeitura é a Guiar, o escritório da igreja é a Sam Music, que é a nossa empresa. Para encerrar, quem você gostaria de ver aqui no Toy Neto sendo entrevistado? Todos os cantores evangélicos que puderem estar aqui, por favor, venham. O cara é muito bom, ele estuda muito bem sua vida. Ah, me senti honrado. E o programa é muito bem feito. E outra coisa, tem um cafezinho aqui que o cara que tá nos bastidores Renato. serve, o Renato. Tu quando chegar aqui, tu pede logo esse cafezinho. Pensa num negócio do céu. Acho que os cantores que puderem vir aqui deveriam estar aqui. É muito bom esse tipo de coisa aqui. Eu tenho uma vontade de começar um podcast chamado Samu Café. Né? Convidar amigos, uma garrafa de café em cima da mesa pra gente tomar café e conversar. Coisa boa. Pra você ter uma ideia, mas eu não tenho tempo. É verdade. Meu tempo é resumido. Para você que chegou até aqui, muito obrigado pela tua companhia. Acesse aí as redes sociais do cantor, compositor, Se pastor. inscreva no meu canal, né, gente? Tá lá. Se inscreve no canal dele e no no de Tô vocês. Inédito. No Tô Inédito. Até o próximo. Muito obrigado.